E nós vamos falar sobre tudo isso agora com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Luiz Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Luiz Otávio, nós temos aí o dólar em alta de mais de 1%, ele está passando dos 5,24, Bolsa de Valores em queda de 1%. Como eu disse, é um movimento global, tem havido muita volatilidade dos mercados em geral e volatilidade relacionada às oscilações de expectativas também, não é? E hoje é um dia com um tom mais negativo. A gente vai, Denise, cada dia com a sua agonia, né? Então, tem dias que você tem alguma boa notícia, como, por exemplo, ontem você teve a notícia da economia chinesa, que está um passo à frente de todas as outras, tá? Em termos dessa pandemia, ou seja, ela já está na fase em que ela está se recuperando e os dados vieram melhores ontem da balança comercial chinesa. De ontem para hoje, a gente teve a questão do FMI, que reviu a projeção para o crescimento mundial, e o mais, talvez, emblemático nessa questão do FMI foi que, normalmente, ele trata cenários alternativos para o cenário base que ele mostra, e dessa vez todos os cenários alternativos eram piores do que o cenário base, tá? Então, você já vinha com esse mau humor. De ontem para hoje, você teve a Agência Internacional de Energia com previsões horríveis para a demanda de petróleo, por isso que o petróleo está nessa tendência de queda. Chegou a cair 10% na madrugada, continuou ao longo do dia, mas já melhorou um pouco, e aí acaba gerando esse mau humor. E aí, talvez a cereja do bolo dessa sequência ruim tenha sido os dados da economia americana hoje. Como você disse, são os primeiros dados já com a questão da pandemia. Então você viu os dados de março da produção industrial vindo piores do que o mercado estava esperando. Teve um dado que é da região de Nova York, que é considerado um indicador antecedente, tá, da atividade na região, e a queda foi 2 vezes maior do que o mercado estava esperando, e o que tinha sido no pior momento da crise de 2008. Tá? Então, o mercado hoje não tinha nenhum motivo suficiente para não estar nessa onda. Eu acho que a gente vai, cada dia vai ter, essa madrugada, por exemplo, a gente vai ter de hoje para amanhã, a gente tem dados da China de novo, tá? Produção industrial, PIB chinês no primeiro trimestre, vendas no varejo, e eu acho que o mercado está pessimista demais com esses dados. Ou seja, se eu tiver correto, amanhã vai ser um dia de recuperação dessas perdas de hoje. Ainda que venham dados negativos, porque podem não ser tão negativos quanto o mercado espera, mas a China no primeiro trimestre já sentiu impacto, não é? O início lá da pandemia foi na China. Exato, mas quando a gente olha, o PIB deve vir efetivamente ruim, mas quando você olha a produção industrial em março, por exemplo, o dado que a gente tem mais atual, que é o que eles chamam de índice de gerente de compras, tá? São os PMIs, o PMI industrial da China em março, ele voltou para um nível mais alto do que estava em janeiro, que foi, teoricamente, o início dos problemas econômicos gerados pela pandemia na China. Tá? Então, por conta disso, eu acho que a gente pode ter, dado que o mercado já está esperando uma queda de 6% nessa produção industrial, eu acho que a gente pode ter uma surpresa positiva, como a gente teve com os dados de balança comercial chinesa. Tá? Tanto as exportações quanto as importações em março caíram menos do que o mercado estava esperando. Então eu acho que, na verdade, você tem razão, não são dados bons, são menos ruins do que o mercado está esperando, o que já é suficiente para equilibrar um pouco aí o jogo com relação ao pessimismo de hoje. Agora, Luiz Otávio, o problema é que essa pandemia ela bagunçou vários setores simultaneamente, não é? Não é simplesmente a interrupção de atividade que depois você retoma. Você vai ter problemas relacionados ao desemprego, a perda de investimentos, a corte de produção, de retorno financeiro para as empresas. Muitas podem quebrar. A gente já falou hoje do setor de petróleo, tem o setor de energia, com queda da demanda, com benefícios que o governo, assim, entre aspas, está dando para a população de poder ficar inadimplente, de não pagar a conta. Aí vem empréstimo, tem o Tesouro sinalizando aqui no Brasil que ele pode
pode ter dificuldade de captar os recursos necessários para bancar todos os gastos adicionais, não é? E preocupação, inclusive, que o Banco Central também possa concorrer nessa questão da compra de títulos. Então, são vários aspectos da crise e a forma como ela vai ser administrada, não é? Denise, eu acho que o grande problema dessa crise é que a gente não tem parâmetros, tá? Então, ela não é, tipo assim, é como se fosse uma guerra, não é como se fosse uma guerra porque você não tem destruição de capital físico. Também não é uma crise financeira como 2008, por exemplo, porque você tem não é restrito a uma região, não é restrito a um setor, tá? Já se espalhou para a economia toda, como você falou, já está gerando problemas nas empresas, de questões de emprego, questões de renda. E uma coisa também que a gente vai ter que ver como é que vai ser, porque mesmo você minimizando as perdas com a paralisação da economia, tem uma questão psicológica aí no momento. Você falou assim, não é ligar a chave e voltar, porque como é que as pessoas vão lidar com essa possibilidade sem presente, de repente você ter uma segunda onda? Tipo, não é liberar, agora todo mundo pode ir para a rua e vida normal, não é. Será que as pessoas vão voltar normalmente a frequentar locais fechados, aglomerações? Como é que vai ser o setor de aviação, por exemplo? Vai ter medo de andar de avião porque é um lugar mais fechado, que pode circular mais forte o vírus? Shows, entretenimentos, próprios restaurantes, como é que vai ser essa volta? Tá? Então, eu acho que eu acho que é o principal fator para você ter essa volatilidade que a gente está vendo no mercado. Ontem foi um dia favorável, hoje é um dia de queda, porque, na verdade, você não sabe precificar essa crise, porque a gente não teve nada parecido nos últimos 100 anos. A última pandemia que a gente teve que possa ser comparada foi lá da gripe espanhola em 1918. A economia era completamente diferente, a gente estava vindo de uma Primeira Guerra Mundial, então os dados não são confiáveis, então não dá para fazer nenhuma comparação. E quando você não tem parâmetro, as coisas não têm preço, tá? Então eu acho que esse é o grande drama. E não é só no mercado. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o impacto disso sobre a economia, tá? As projeções, elas variam de -1, -2, até -5, -6% de queda. Tá? Realmente a gente está digamos que a gente está no meio no avião sem instrumentos, no meio de uma tempestade. É mais ou menos isso. Na hora que a gente sair da nuvem, a gente vai saber onde é que a gente está. E vai forçar mudanças de hábitos aí que pode ter implicações do lado econômico também, não é? Muita coisa desnecessária que ocorria, intermediações, mesmo mão de obra, a forma como essa mão de obra pode ser utilizada, home office, as condições de mercado de trabalho, que você está tendo uma flexibilização meio que induzida pela crise agora, mas com muitas mudanças que podem vir para ficar, não é? Sem dúvida, Denise. Eu acho que essa questão do home office, eu acho que é uma questão interessante, porque já era uma coisa que as empresas algumas já estavam implementando, outras estavam pensando em implementar, e agora foi feita a forceps, tá? Agora você já está em home office, agora você vai começar a pensar o que vale a pena voltar para o padrão antigo, tá? Então, as relações de trabalho podem mudar completamente, tá? Então, é mais uma incerteza no meio dessa confusão toda. Como é que vai ser a organização dessa nova economia de trabalho? Tá? E quais são os setores que vão ser favorecidos por esse tipo de mudança e os que vão ficar para trás? Tá? Eu acho que realmente a gente está passando por uma mudança, acho que estrutural, não é nem uma mudança simplesmente cíclica, não é um problema só de demanda, oferta. Acho que vai ter uma mudança estrutural da forma com que as pessoas veem o mercado de trabalho. Eu acho que mais importante, eu acho que uma outra coisa que essa pandemia gerou foi talvez uma reprecificação, um rearranjo das cadeias produtivas ao redor do mundo.
Tá? Uma coisa que a gente tem lido bastante sobre isso é que essa dependência que o mundo se viu perante a China, tá? Por conta dos materiais médicos, por exemplo, 90% dos nossos insumos médicos da indústria farmacêutica vem da Índia e da China. Tá? Então, será que isso é saudável para uma economia, mesmo considerando toda a questão de liberalismo econômico, da gente pensar que a globalização traz ganhos efetivos para todo mundo, mas será que é só isso que importa? Será que estrategicamente você não depender tanto do mundo não vai fazer com que várias empresas retornem para os seus países de origem? São perguntas bastante razoáveis aí que a gente vai ter que responder, talvez, aí nos próximos meses. Essa condição de dependência da China já vinha desde a guerra comercial com os Estados Unidos, em que internamente o governo Trump sofreu pressões pela dependência de componentes, por exemplo, que eram produzidos na China, porque muita gente ia para a China em busca das condições favoráveis de produção. E, de repente, se percebe uma dependência agora até no caso de respiradores. Não é? E quando houve também a quarentena na China, várias empresas pelo mundo parando pela falta de matéria-prima, de componentes que vêm da China. Né? Então há um intercâmbio comercial muito pesado, a China é fundamental para muitos países, é o nosso principal parceiro, mas fica uma relação de dependência, não é? Eu acho que isso vai ser revisto, Denise. Eu acho que a gente já vê, por exemplo, o Macron, quando fez o último pronunciamento dele, ele chamou a atenção para a necessidade de você ter uma estratégia de produção que não façam com que você, o seu país, sua economia fique tão dependente do setor externo, tá? Então, eu acho que vai ser para quem, tipo assim, eu sou um ardoroso defensor da globalização, mas eu acho que a gente vai sair mais fechado do que a gente entrou nessa crise. Eu acho que a gente vai ter uma reversão que já vinha desde essa questão da guerra comercial, como você bem chamou a atenção, mas eu acho que vai ser mais forte agora com essa tipo assim, o mundo caiu na real de que depende demais da China para produzir para consumir o que precisa. É isso, nós ouvimos o Luiz Otávio de Souza Legal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Luiz Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.